Santa Jacinta Marto, vítima da pandemia da gripe espanhola. Graça e paz, meus irmãos. Eu, Padre André, filho e servo dos Sagrados Corações, convido você a meditar comigo sobre a vida intensa de Santa Jacinta Marto, esta pequena santa que em Fátima viu Nossa Senhora juntamente com Lúcia e Francisco, e assim eles se tornaram protagonistas na história de Fátima, e assim também são estes nossos irmãos que nos convidam a refletir sobre a santidade. Jacinta Marto, há 100 anos atrás, foi vítima da pandemia da gripe espanhola. No dia 20 de fevereiro de 1920, morria a santa menina Jacinta Marto, em circunstâncias muito parecidas com as atuais mortes provocadas pelo vírus Covid-19. O motivo da morte da bem-aventurada também foi um vírus, que na época causava uma gripe que ficou conhecida como gripe espanhola. A pandemia da gripe espanhola matou cerca de 40 milhões de pessoas, 30 mil no Brasil. A doença recebeu este nome porque o governo espanhol estava à frente nas pesquisas e no tratamento. Também foi o que mais deu atenção à doença em um período que acontecia a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Os órgãos afetados eram os pulmões, como o coronavírus. Aquela doença foi uma gripe como esta. A diferença é que, enquanto a peste de hoje tem vitimado muitos idosos, a do século passado, curiosamente, vitimava muito mais os jovens. E entre os jovens, vitimou 2 crianças santas, Jacinta Marto e seu irmão Francisco Marto. A menina, vidente de Fátima, que soube fazer de sua enfermidade saúde para muitos, pode também, ainda hoje, oferecer preces, alívio e conforto para os nossos doentes infectados pela epidemia. Mesmo na dor, no sofrimento angustiante de seus pulmões, completamente atacados pela doença, a pequena Jacinta foi caracterizada por esse extremo espírito de seu sacrifício pelo amor ao coração imaculado de Maria e pela preocupação da salvação dos pecadores. Jacinta, até a sua morte, dizia sempre a oração que Nossa Senhora lhe havia ensinado. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Esta pequena menina nos ensina este caminho de grande virtude. E ela
que foi esse grande instrumento de Deus, com o seu sacrifício, com a sua penitência, com a sua oferta, até mesmo quando fez a sua cirurgia, a anestesia não pegou e ela também fez uma cirurgia sem os efeitos anestésicos e ofereceu toda a sua dor, todo o seu sofrimento pela salvação dos pecadores. Ela nos deu, na sua pequenez e na sua experiência, grandes ensinamentos. Uma dessas expressões dela era: se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam tudo para mudar de vida. Então essa pequena menina, com os seus entre 6 e 7 aninhos, soube oferecer a sua vida e ter a luz do coração imaculado de Maria para poder meditar nas coisas eternas. Ela mesma, vivendo a sua enfermidade, dizia a respeito dos médicos: os médicos não têm luz para curar os doentes porque não têm amor a Deus. Então, na expressão desta pequena menina santa, nós devemos de rezar pelos médicos, e os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão à frente para cuidar dos doentes, necessitam também de ter um amor a Deus profundo, para assim terem a luz para curar os doentes, como nos ensina Santa Jacinta. Ela também chama a cada um de nós a uma vida de mortificação. Ela dizia: a mortificação e o sacrifício agradam muito a Jesus. Então, na sua pequenez, ela aprendeu da sua família, e um modo especial de Nossa Senhora, essa vida de abnegação, essa vida de total doação para as obras de Nossa Senhora, para libertar as almas que vão para o inferno. E ela também, na sua pequenez, guiada por Nossa Senhora, já ensinava: hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Então, nesses tempos assim difíceis da pandemia do coronavírus, nós devemos também nos preocupar com a saúde da alma. Ela não foi privilegiada por ter visto Nossa Senhora e foi salva da doença. Ela foi uma das vítimas. O seu irmão foi uma das vítimas. Nossa Senhora disse para ela que viria buscá-la, ela e o seu irmão, brevemente. E depois, Lúcia permaneceria mais um tempo para fazê-la conhecida e amada. Assim, esta pequena menina, na sua infância, atingiu aquele grau de santidade que é necessário para entrar no céu, aquele grau de virtude necessário para interceder já na terra e obter de Deus as graças, porque vivendo numa santidade pedida por Deus, assim ela tem uma vida meritória, que ao pedir as coisas para Deus, alcança graças, alcança curas, alcança conversões. Ela, na sua pequenez, ensinava: os pecados que levam mais almas ao inferno são os pecados da carne. E isso foi Nossa Senhora que ensinou a uma menina, a uma criança, já educando ela. Que noção ela podia ter
de pecados da carne, mas quando ela viu o inferno, ela viu que esses pecados levaram a maioria das pessoas que ela viu no inferno. Então, que nós também possamos aprender desta santa que este tempo que nós vivemos, mesmo trágico, é um tempo também de santificação e devemos de ajudar as pessoas a combaterem a doença, mas com uma vida de santidade. E ajudar também as pessoas que estão deixando este mundo em estado de graça, para que possam alcançar o paraíso. Peçamos a intercessão de Santa Jacinta e de São Francisco Marto, para que eles intercedam neste momento tão difícil para a humanidade, para que eles intercedam para a extinção deste vírus, mas também para a conversão de todos os pecadores. Que cada pessoa possa ver essa situação mundial e que a graça de Deus é necessária para que nós possamos um dia alcançar a vida eterna. Mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, a hora de decidir-se por Deus, de decidir-se para um caminho de santidade, é agora, não amanhã, não depois. É esse momento que você, que está escutando este áudio, possa decidir-se verdadeiramente para um caminho de conversão. Que nós possamos buscar a graça do arrependimento perfeito, que nós busquemos a oração e um modo especial, o Santo Rosário, para alcançarmos a graça da nossa conversão, que possamos alcançar a graça de fazermos uma confissão perfeita, uma comunhão plena em estado de graça, e assim começarmos também uma vida de reparação, porque muitas pessoas se confessam, mas o arrependimento tem que ser perfeito e o propósito de não cometê-los mais e também a reparação. Viver uma vida de penitência para purificar-se dos pecados passados e também essa penitência e esse sacrifício para nos preservar dos pecados futuros. Que Deus conceda essa graça da conversão, para que a mensagem de Fátima, assim atual, pois Nossa Senhora disse: muitas almas vão para o inferno, porque não tem quem reze pelos pecadores. Então, o primeiro ato tão grande de caridade é a oração pelos pecadores, e que nós possamos acolher essa grande mensagem da Mãe de Deus, e que Santa Jacinta, juntamente com São Francisco Marto e a serva de Deus, a irmã Lúcia, possam rezar por nós diante dos tronos de Jesus, Maria e José, e obter para todos nós a graça da conversão e a graça também da paz do mundo. Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, honra e glória.